A trajetória da humanidade tem sido contada desde os primórdios através dos livros. Os primeiros foram de pedra. Depois de muito tempo vieram os livros de rolo. E no século XV, com a invenção da prensa, os livros passaram a ser produzidos em larga escala. E assim é que atualmente tem livro de praticamente tudo. Livros para quem não é letrado. Livros para doutorado. Livros para serem lidos pelas pontas dos dedos. Os livros são a universidade do mundo. Os museus da trajetória humana são diversão, suspense e até sensualidade. Através dos livros, revoluções foram iniciadas. Algumas positivas, outras destrutivas. Mas, se de um lado a imensa maioria da humanidade reverencia a excelência de um bom livro, há quem os demonize e faça de tudo para destruir a mensagem que um livro encerra. Nós temos historicamente a informação de que quase todo o acervo de Kardec foi queimado quando do desencarne da esposa dele. O registro que nós temos dessa queima, ele foi feito por Berti Froppo. E a Berti Froppo registrou os fatos que ocorreram após a morte de Kardec entre duas frentes, né? Um grupo que era opositor a Kardec e tentava desviar o espiritismo do seu caminho, e esse grupo próximo a Kardec, com o objetivo e também com a participação de Kardec em espírito, dando comunicações, de se manter, dar uma continuidade às ideias originais. Eu, que sou espírita aí há mais de 30, quase 40 anos, eu nunca ouvi falar nisso aí. Mas neste ano, no começo deste ano, eu ouvi na própria TV, um programa do Paulo Henrique, versando sobre isso. Kardec lançou o livro em 68, o livro teve uma distribuição rápida, e ele, no mesmo ano, já fez outras 3 edições. Então saíram 4 edições em 68. Um pesquisador, né, muito dedicado, chamado Henri Sauce, ele achou um pouco estranha essa edição 5ª e foi conferir essa edição com as outras de Kardec. E ele, então, muito indignado, ele faz uma denúncia num artigo chamado Infâmia. E nesse artigo ele denuncia que essas adulterações não foram feitas por Kardec. O texto original foi desmanchado. No ano passado nós tivemos o início de trabalho pesquisando a Gênese original de Kardec em francês e a Gênese adulterada, palavra por palavra, confrontando isso, e fomos fazendo todo esse trabalho, até que a gente ficou sabendo da existência da Simone Privato, que já tinha feito a documentação. Eu tive a maior cooperação, tanto dos arquivos nacionais da França, de todos os funcionários que me receberam, e também da Biblioteca Nacional da França, que inclusive me autorizou excepcionalmente a consulta ao exemplar original da Gênese de 1868. Tem-se falado, né, muito sobre a Gênese, essa nova Gênese, e agora, junto com isso, chegou também um assunto diferente, que a gente chama entre nós assim de acervo, para simplificar o nome, que é um departamento de obras raras que foi nos cedido pelo Instituto Canuto Abreu. Entre todo o material em cuja guarda está sob a responsabilidade do Instituto Canuto Abreu, em parceria com a FEAL, o que aguarda o mais valioso destino são documentos inéditos e desconhecidos do público. Cartas de autoria de Kardec e de outros proeminentes trabalhadores da primeira hora do Espiritismo.
como cartas escritas por Léon Denis, Gabriel Delanne, Camille Flammarion, Amélie Gabrielle Baudet. Inicialmente eu entendo que é uma parceria espiritual entre o espírito Canuto Abreu e os nossos mentores. O contexto da história era a Gênese. E num breve comentário do nosso companheiro Paulo Figueiredo, ele comentou, e o senhor Onofre, que é o nosso ex-presidente, conhecia as pessoas que tinham esse acervo e aí se casou uma série de informações, tanto de um como de outro. Eu conheci a família Duarte porque trabalhei com a empresa deles, que é a JB Duarte. O Onofre era muito respeitado, foi muito respeitado por meus avós, pela maneira dele ser também. Daí aconteceram essas coincidências de... O Paulo estava atrás desse, eu tinha ouvido falar desse acervo, conhecia o Onofre, que conhecia muito bem o Lian e a família dele, fez esse ciclo, fechou o ciclo. Quando esse ciclo foi fechado, o Lian me chamou para participar do primeiro contato do Paulo com o acervo. Tudo começou com Canuto Abreu. Nas andanças dele pelo mundo, ele foi amealhando isso e trazendo. Você vê, ele trouxe milhares e milhares de coisas. Canuto tinha um grande receio desses documentos se dispersarem, que seria um grande problema, e também que fosse perdido o paradeiro. Ele tinha muito respeito por aquilo que o Kardec imaginou, pensou. E eles guardaram com muito zelo toda essa documentação, talvez esperando uma oportunidade de alguma entidade poder realmente estudar com profundidade e divulgar. O Lian participou da gestão da transferência da posse de alguns imóveis na Lapa para uma grande instituição espírita. E essa guarda que a gente achava que ia ser uma guarda definitiva acabou não dando em nada, por inação mesmo. Em 2016, eu retomei o acervo, o Lian me ligou após uma chuva de outubro muito forte, que o teto desabou e molhou os livros, uma grande quantidade de livros. Através de contatos da Eliana, a gente conseguiu fazer a irradiação no IPEM. O material é exposto diretamente aos raios gama provindos de umas fontes radioativas de um elemento químico chamado cobalto-60. Este cobalto-60 oferece energia gama num certo tipo de intensidade de energia que elimina qualquer tipo de material biológico que esteja afetando o objeto a ser tratado. Tinha livros muito raros, muito antigos, misturados com outras coisas não tão antigas, mas estava tudo contaminado e embolorado, e se não fizesse isso urgente, a gente ia perder esse acervo. A preservação do patrimônio cultural é totalmente importante porque preserva a identidade de um povo e de uma nação. Não dá para ficar guardado, né? Tem que ser exposto, né, para as pessoas. Eu acho que tem uma importância fundamental nisso. Chegou a hora da doutrina também agora divulgar essas coisas que estavam todas guardadinhas, mas agora a gente vai revelá-las, mas com um critério melhor. Alguns assuntos um tanto obscuros ainda na doutrina, né? E agora nós vamos esclarecer. Por exemplo, o estanguismo é um assunto muito sério que vai se colocar em pratos limpos. A grande tarefa é disponibilizar esse acervo para todos, porque serão vários olhares e várias mentes e inteligências trabalhando sobre a documentação que ali existe. Estamos fazendo um programa, um projeto, para a gente colocar isso à disposição do mundo inteiro. Óbvio que nós vamos precisar realmente de recursos financeiros para isso, e contamos até com o apoio de pesquisadores que nos ajudem nesse sentido. O investimento é fundamental. O próprio estudo dos documentos de Kardec, nós vamos conhecer, no período lá de 57, um esforço gigantesco que ele fez para reunir recursos para tornar viável a obra espírita. Isso vai fazer parte da recuperação histórica da construção do espiritismo. Se alcançarmos esse objetivo, e vamos, nós estamos exercendo nada mais do que o projeto de Allan Kardec, que o espiritismo transpareça por meio da sua história a sua meta, que é a transformação do mundo por meio da liberdade. O espiritismo é isso, a moral da liberdade. Se foi bom para mim, eu acho que vai ser bom para os outros também. Os ensinamentos da doutrina
são excepcionais, é o cristianismo redivivo, e isso é necessário que se faça porque o planeta de regeneração está aí. E nós temos que fazer algo para que isso realmente aconteça o mais rápido possível. É o século começo da nossa redenção. Então, nada melhor eles aparecerem agora para nos esclarecerem, para nos incentivarem realmente a continuar nessa obra de Kardec, porque ela é regeneradora. Cada indivíduo que a gente conquista para o ideal de liberdade é um indivíduo que soma as fileiras da regeneração em definitivo. Por isso que a gente pode garantir que esse mundo vai certamente, sem nenhuma dúvida, se tornar um planeta feliz.